A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15 e 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios, os livros de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 34, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40 e Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, de 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, dos 2 primeiros livros e capítulo, para a meditação de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentarem e se ajuntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio do primeiro livro de hoje. Vamos lá, peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Vamos ao primeiro livro. E o livro é o livro de Hebreus com 13 capítulos. É o livro de Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus, nosso primeiro livro de hoje. Capítulo 12, Hebreus capítulo 12, é o nosso primeiro livro de hoje. Vamos à leitura do livro de Hebreus, capítulo 12, mas lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Hebreus, capítulo 12. O Senhor Deus corrige os seus filhos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira
que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono do Senhor Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resistireis até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Vamos ao nosso segundo livro de hoje. E o nosso segundo livro de hoje é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao livro de Efésios. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, é o nosso segundo livro de hoje. Efésios capítulo 2, que contém 22 versículos. Efésios capítulo 2, a salvação pela graça. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. O Senhor Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Esses 2 livros são para meditação dos 70 rebanhos, que eu vou sortear logo após essa oração que eu vou sortear agora. E a oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nesta tua santa live, dessa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de opressão maligna, onde chegar a tua santa palavra sendo ministrada agora, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos são os rebanhos que eu falarei primeiro de números ímpares. Rebanho santo de número 27 e 43, dos números pares 28, 44, 27, 43, 28 e 44. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao sorteio dos capítulos, do livro de Sofonias. Capítulo 2, Sofonias, capítulo 2,
para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, Sofonias capítulo 2, que contém 15 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Sofonias, capítulo 2. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 35 e 36. Rebanho santo de número 35 e 36. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é de Obadias, com um capítulo. Obadias com um capítulo. E o livro de Obadias, que contém 21 versículos para o rebanho santo de número 35 e 36. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor. Foi enviado às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Vamos ao terceiro Dixie de rebanho de hoje. E é o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Vamos. Sorteio do capítulo, ou do livro, perdão. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo para o livro de Números. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para todos vocês. E o capítulo é o capítulo 27 do livro de Números para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Números capítulo 27, que contém 23 versículos. A lei acerca das heranças. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Efe, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Malá, Noá, Rogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado.
e não teve filhos, porque seria arriscado o nome de nosso pai do meio da sua família. Por não ter tido filhos, dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Oséias com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. E o capítulo é o capítulo 12, Oséias, capítulo 12, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Vamos à leitura do capítulo 12 do livro de Oséias para a meditação de todos esses rebanhos que eu acabei de sortear. O capítulo 12 do livro de Oséias contém 14 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Oséias capítulo 12, o pecado de Israel. Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo, e multiplica a mentira e a violência, faz aliança com a Assíria e manda azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo os seus caminhos, e o recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou o calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e falou com ele ali. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que é necessário que você escolha o seu número de rebanho, escolha o número de 1 a 70 e seja membro dessa igreja virtual, @ a igreja 70 Santos. E o rebanho é o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro para esses rebanhos, para a meditação, uma palavra para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo, ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos à leitura do livro de Jonas, capítulo 2, que contém 10 versículos. A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe, disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou todas as tuas ondas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Vamos aos próximos rebanhos. Jonas capítulo 2, foi a leitura que eu acabei de fazer. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos.
E o livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. 1 João, com 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos à leitura do livro de 1 João, capítulo 2, que contém 29 versículos. O mandamento do amor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus, o Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas sim, qualquer que guarda a sua palavra, o amor do Senhor Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos, com 16 capítulos. Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Marcos. No capítulo, perdão. E o capítulo é o capítulo 9. Marcos, capítulo 9, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Marcos, capítulo 9. Vamos à leitura do livro de Marcos, capítulo 9, que contém 50 versículos. O Senhor Jesus prediz a sua morte. Diz-lhes ainda, em que verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam ter chegado o reino do Senhor Deus com poder. 6 dias depois, o Senhor Jesus tomou consigo Pedro e Tiago, João, e os levou sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com o Senhor Jesus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. E o livro para a meditação desses rebanhos. Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio, com 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio para esses rebanhos. E o capítulo é o capítulo 5, Deuteronômio, capítulo 5, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Vamos à leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 5, que contém 33 versículos. Deuteronômio, capítulo 5. Os 10 mandamentos. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes:
Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor, o vosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face. O Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Vamos aos rebanhos. E o rebanho é o rebanho de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. E o capítulo é o capítulo de número 23. 1 Samuel, capítulo 23, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos à leitura do livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 23, que contém 29 versículos. Davi em Keila. Foi anunciado a Davi: olha, os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Perguntou Davi ao Senhor: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu-lhes o Senhor: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Davi no deserto de Zif. Davi permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava a todos os dias, porém não o entregou nas suas mãos. Porém, o Senhor Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo Davi que Saul saíra para matá-lo, esteve no deserto de Zif, em Oreza. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Judas com um capítulo. Judas com um capítulo. Judas com um capítulo. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Judas contém 25 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, pois é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Contra os ímpios e falsos mestres. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito, edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. E o livro é o livro de João com 21 capítulos. João com 21 capítulos.
Vamos ao capítulo, sortear o capítulo de João, que contém 21 capítulos. E o capítulo é o capítulo 11, João, capítulo 11, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. E o capítulo 11 do livro de João contém 57 versículos. O capítulo 11, o Senhor Jesus, a ressurreição e a vida. Quando o Senhor Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estágios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que o Senhor Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. E o capítulo é de número 2, Abacuque, capítulo 2, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos à leitura do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, que contém 20 versículos. O castigo dos caldeus. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores, que aproveita a imagem de escultura, visto que a esculpiu o seu artífice, ou a imagem de fundição que ensina a mentira. Pois o artífice confia na sua própria obra, quando faz ídolos mudos. Ai daqueles que diz, ao pau acorda, ou a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Está coberto de ouro e de prata? No seu interior não há espírito algum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. E vamos ao livro. Para esses rebanhos é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Vamos ao capítulo 4, Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Mas antes de eu fazer a leitura do capítulo do livro de Ruth, eu vou sortear uma de nossas ofertas. Vamos ver qual será a oferta de hoje. E a oferta é a oferta de número 30. Oferta de número 30, vamos ver o que nos diz essa oferta de número 30. Vamos lá.
mostre para nós na Bíblia Sagrada, de Mateus a Apocalipse, um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos discípulos do apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você ou quem você trouxer para nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada, de Mateus a Apocalipse, um único versículo, assim vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre que nós temos que crer como está escrito, João 7, 38, Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos à leitura do livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, a genealogia de Davi. Assim Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos, que é o livro de 2 João com um capítulo. 2 João com um capítulo. 2 João, que contém 13 versículos. Segundo João, amor fraternal. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Muito enganadores têm saído pelo mundo, quais não confessam que o Senhor Jesus veio em carne. Tal o enganador e o anticristo. Vamos ao próximo de rebanhos. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. E o livro para esses rebanhos é o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Capítulo 9, Esther, capítulo 9, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Lembrando que essa live será postada em uma de nossas redes sociais. Novamente, vamos à leitura do livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, que contém 32 versículos. A festa de Purim. Vindo, porém, isso perante o rei, ordenou ele por cartas que o mau intento que Amã
planejara contra os judeus recaísse sobre a sua própria cabeça e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome por causa de todas as palavras daquela carta, do que tinha visto e do que lhes havia acontecido. Os judeus tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, estabeleceram o costume de que não deixariam de comemorar estes 2 dias todos os anos, conforme o que se prescrevera, segundo o seu tempo determinado. Estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e os judeus jamais deixariam de celebrar estes dias de Purim, e a memória dele jamais morreria entre a sua descendência. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro. É o livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas, com 24 capítulos. Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo de Lucas. É o capítulo 22. Lucas, capítulo 22, para o rebanho santo de número 13, 57. 13, 57, 14 e 58. O capítulo 22 do livro de Lucas contém... Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus. Judas concorda em trair ao Senhor Jesus. Estava perto a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os mestres da lei andavam procurando um jeito para matar ao Senhor Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhes entregaria ao Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho. Próximos rebanhos. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é de 2 Coríntios, com 13 capítulos. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 13. Vamos a leitura do livro de 2 Coríntios, capítulo 13, que contém 13 versículos, advertências e saudações finais. É esta a terceira visita que vos faço, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Agora, estando ausente, eu digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Visto que buscai uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Ainda que foi crucificado por fraqueza, tudo vive pelo poder do Senhor Deus. Nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder do Senhor Deus em vós. Vamos ao último título de rebanho, que é o rebanho santo de número 3, 67,
4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro para esses últimos rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Atos com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Atos, do capítulo, perdão. Capítulo 22. Atos, capítulo 22. Para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos à leitura do livro de Atos, capítulo 22, que contém 30 versículos. O discurso de Paulo em sua defesa. Irmãos e pais, ouve agora minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, maior silêncio fizeram. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso do Senhor Deus. Como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, algemado e colocando em prisões tanto homens como mulheres. Vamos agora o sorteio de uma de nossas ofertas, que é a oferta de número 27. Oferta de número 27, vamos ver o que nos diz a oferta de número 27. Vamos à leitura da oferta de número 27. Prove para nós das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @a igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 santos, @AIG 1-318 37 300, @AIG 12 vezes 12.120 e @a igreja benditas, e do canal @milho ofertadim, que não existe político santo, ou que mesmo ele permanecendo um político, não pode se tornar um santo. Se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que não é possível um político ser santo ou se tornar um santo, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao sorteio do penúltimo livro de hoje, para a meditação de todos vocês, um presente que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. A verdadeira palavra, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. É o nosso penúltimo livro de hoje. E o capítulo 4 do livro de 1 Coríntios contém 21 versículos. Apóstolo de Cristo, assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios. Apóstolo de Cristo, assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios do Senhor Deus. Ora, além disso, requer-se 2 despenseiros, que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Vamos ao último livro de hoje, para vocês serem muito abençoados com essa palavra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é de Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Neemias.
do capítulo, perdão. Enquanto é isso, eu vou fazer a leitura do livro de Neemias, capítulo 9. Vocês vão mentalizando, escolhendo um número de 1 a 22, porque daqui a pouco, quando eu terminar de fazer a leitura, eu vou fazer o sorteio. Vocês mentalizem, perguntem, peçam mentalmente um número de 1 a 22 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa trazer uma palavra ao seu coração. Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, que contém 38 versículos. O povo confessa o seu pecado. Neemias capítulo 9, no 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e a iniquidade de seus pais. Levando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, 1/4 do dia. Em outra 4ª, confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Vamos ao sorteio do número de 1 a 22 para que vocês possam receber uma palavra, uma resposta do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração. Mentalizem e escolham um número de 1 a 22 para vocês obterem uma palavra, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada para vocês terem uma resposta do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração. Você que mentalizou e escolheu o número 6, a palavra para você está no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o 17, a palavra para você está no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a palavra para você está no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A palavra para você está no livro de Obadias, no capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 14, de 1 a 22, você escolheu o 14. Vai meditar no livro de Números, capítulo 27. Você que mentalizou, escolheu o número 20. Vai meditar no livro de Osés, no capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jonas, no capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de João, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 22. A palavra para você está no livro de Esther, no capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 19. A palavra para você está no livro de Lucas, no capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 16. A palavra para você está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A palavra para você está no livro de Atos, capítulo 22. Você que escolheu o número 8, o livro é o livro de 1 Coríntios, capítulo 4. E você que escolheu
o número 15. A palavra para você está no livro de Neemias, capítulo 9. Muita atenção nos benefícios e a importância de você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de interagir com nossas 12 igrejas virtuais, escolhendo um número, curtindo, comentando, escolhendo um número, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira, e cada uma delas vale 12 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muito a presença de todos vocês. Fiquem todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.